Oiê, tudo bem com você? Eu espero que sim, mas se não tiver, tudo bem também, que agora vai ficar tudo ótimo, porque hoje eu vim desvendar pra você os 5 critérios de correção na redação do Enem. E se você não sabe, sim, a redação do Enem tem 5 critérios de correção, também chamados de 5 competências básicas, né? Ou seja, a sua redação vai ser corrigida em cima desses 5 critérios. E para você conseguir uma boa nota, é interessante que você conheça os 5 critérios e saiba como desenvolver cada um deles. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou te mostrar aqui quais são os 5 critérios e vou traduzir para você o que eles significam, porque alguns têm nomes muito esquisitos que você simplesmente não entende, tá? E se você gostar muito desse vídeo, deixa um like, compartilha, comenta aqui embaixo, porque se ele tiver bastante like, eu faço um vídeo sobre cada um dos critérios, te mostrando como conseguir uma boa pontuação em cada um deles, tá? Lembrando que cada um dos 5 critérios tem um valor de 200 pontos, ou seja, se você não conseguir nadinha de nenhum dos 5, já era, é 0. E se você conseguir muito bem nos 5 critérios, você pode conseguir uma boa nota na redação, até 1000, que é a nota máxima, tá? Então agora, sem mais enrolation, vamos pro que interessa logo, né, queridos? Bom, então eu tô aqui com a minha colinha, né, porque eu não lembro o nome de cabeça, assim, de cada um dos critérios. Eu vou ler aqui o nome da maneira como o Enem apresenta e vou traduzir pra você de forma aplicável na sua redação, tá? Porque tem umas coisas aqui que ninguém entende. Então, vamos lá, vamos pro primeiro critério, que é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que significa isso? Significa que na sua redação, você não pode utilizar essa maneira como a gente fala, sabe? Cheio de pra nós, e aí, daí, e tals. Tipo, essas coisas não podem aparecer na sua redação de jeito nenhum. Assim como gírias e outras invençõezinhas que a gente faz, né? E também não pode ser aquela escrita que a gente usa no WhatsApp, porque ela é uma forma escrita, só que ela é informal. Ela não respeita a norma culta formal da língua portuguesa. Então tem que ser uma escrita na sua redação seguindo tudo aquilo que a professora de português do ensino médio te cobrava. Tem que ter pontuação, tem que ter acentuação, tem que ter uma ortografia bonitinha, tem que respeitar a gramática, tem que ter concordância. Então tem que ser uma escrita que você faz em redações da escola e não aquela escrita de mandar mensagem pra crush no WhatsApp, tá? Então esse que é o primeiro critério, é você utilizar a norma culta padrão da língua portuguesa na sua redação. Se você tropeçar muito nesse critério, você começa a perder ponto e isso pode diminuir muito a sua nota. Então esse é um critério que eu considero até fácil de você conseguir os 200 pontos, né? Porque é uma coisa de treino. Quanto mais você escreve, melhor você vai se apegando aí à pontuação, crase, vírgula, enfim, esses aspectos que entram nesse primeiro critério. O segundo critério é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Até cansei falando isso, né? E é o seguinte, o que significa tudo isso? Significa pura e simplesmente que você tem que respeitar a estrutura dissertativa argumentativa em prosa e que o seu texto não deve ser um texto meramente expositivo. O que é isso, Li? Ainda ficou meio confuso esse bagulho aqui. Texto expositivo é aquele texto que você só apresenta alguma coisa, sabe? Por exemplo, vamos supor que o tema da redação é o uso de cores no seu caderno, né? Um tema assim, bem nada a ver. Então você não tem que simplesmente chegar no seu texto e falar assim: as pessoas utilizam cores no caderno porque elas acham legal. Tipo, não, você tá só expondo alguma coisa ali, sabe? E esse critério, né, essa competência, exige que você utilize conhecimentos de várias áreas pra mostrar a fundo aquele assunto e pra defender um ponto de vista por trás daquele assunto. Então não é simplesmente expor aquele tema, não é fazer aquele texto, por exemplo, uma notícia, sabe? Tem que ser um texto mais trabalhado e tem que respeitar a estrutura dissertativa e argumentativa em prosa. Isso é muito importante, muita gente não entende. O que significa isso? Significa que o seu texto tem que ter argumentação e que seu texto não deve ser um texto em versos, tá? É basicamente isso, gente. Texto em prosa não é um bicho de 7 cabeças. É simplesmente, ó, texto corrido. Não é texto em verso, não é poeminha, não é aquele haikai que você faz lá pro seu crush, tá? É um texto corrido. É isso, acabou? Essa é a competência número 2. Agora vamos pra terceira competência, que é o seguinte: selecionar, organizar, relacionar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Lendo assim, parece que é a mesma coisa do critério 2. Só que o critério 2, ele te cobra mais bagagem cultural, digamos assim, sabe? E o critério 3, ele vai te pedir ali coisas que reforcem o seu argumento, que reforcem a sua argumentação.
Ou seja, você tem que deixar bem clara para o seu corretor de redação qual é a sua ideia por trás daquele texto, o que você realmente queria defender naquele texto, né? E aí você vai selecionar, interpretar, organizar e blá blá blá, um monte de informação que defenda aquela ideia. Sejam citações, alusões históricas, alusões filosóficas, alguma referência, enfim. Você tem que organizar o máximo possível de informações para defender aquele ponto de vista na sua redação. Então não é simplesmente jogar a informação ali, não. Você vai ter que fazer como se fosse um tecido, assim, tudo bem entremeado, pra defender mesmo aquele seu ponto de vista, tá? Então esse que é o critério 3. Agora vamos pro quarto critério, que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Nossa, gente, pra que isso, né? A pessoa que tá no ensino médio vê isso, já pensa, Meu Deus, me dê a mão, cadê minha nuvem? Morri. Mas, gente, a gente tem essa sensação porque no ensino médio a gente não aprende o que é linguística. Você pode até ter uma pincelada ali, mas você vê esse critério e você fica meio tipo, o que é isso, cara? E é basicamente você utilizar conectivos no seu texto pra você interligar uma frase a outra, um período a outro e um parágrafo a outro. Ou seja, esse critério quer que o seu texto tenha coesão, é isso, pronto. Que tenha uma estrutura lógica no seu texto que vá unir uma ideia até a outra ideia, né? Então, quando a pessoa lê o seu primeiro parágrafo do texto, ele vai ter que ter uma correlação com o último parágrafo. Não pode parecer que é um negócio meio solto ali. É como eu falei, o texto é um tecido, então você tem que unir ali as informações que você está defendendo, sabe? Porque se um parágrafo não faz sentido com o outro, ou se uma frase é nada a ver com a outra, não tem uma coisinha ali ligando uma com a outra, sabe? Você vai olhar o texto como uma coisa inteira e não vai conseguir enxergar um texto ali. Vai ser um monte de ideia jogada. Então, esse quarto critério pede que você utilize elementos de argumentação, sabe? Aquelas coisas que a gente usa, por exemplo, entretanto, contudo, no entanto. São palavrinhas ali que vão fazer a diferença no seu texto. Se você quiser, eu faço um vídeo só sobre isso, porque é um assunto bem legal também e é uma competência que dá pra conseguir uma boa pontuação sem muito estresse, tá? E o quinto e último critério de correção da redação do Enem é elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Essa é a mais fácil assim de entender, né? Por quê? Porque o Enem geralmente te dá um tema que deve ser debatido e você tem que dar uma solução para algum problema que tenha naquele tema ali. Por exemplo, intolerância religiosa. Qual é o caminho para combater a intolerância religiosa, sabe? Então essa proposta de intervenção é simplesmente você dar soluções para esse problema. Claro que não é uma coisa assim vazia, jogada, né? Tem que ser uma proposta de intervenção bem trabalhada e que mostre realmente uma maneira de você solucionar aquilo ali, sempre respeitando os direitos humanos. Ou seja, você não pode mandar matar ninguém, você não pode mandar pra forca, você não pode mandar atirar no seu ex-namorado, você não pode fazer essas coisas. Tem que respeitar os direitos humanos, tem que respeitar a liberdade de expressão, tudo isso, tá? Então, esse último critério, você tem que dar uma solução, mas respeitando os direitos humanos, o que às vezes é meio difícil, mas a gente tem que ser meio falciane na redação do Enem. Tô brincando, gente, calma. Não sou uma pessoa agressiva. Bom, então esse vídeo era basicamente isso. Eu espero muito que tenha ajudado. Se ajudou, pelo amor de Deus, deixa um like nesse vídeo pra ajudar mais pessoas, tá? E se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre cada um dos critérios, comenta aqui embaixo pra mim, beleza? Perdoa pela voz, que eu tô muito gripada e muito rouca, mas eu não podia deixar sem esse vídeo, né? Melhor rouca do que sem vídeo. Então é isso, um big beijo, a gente se vê por aí e arrasa na redação, tá, querida? Beijinho, tchau.